Olá, bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A Organização Mundial da Saúde alerta para a disseminação de uma superbactéria da gonorreia que tem causado preocupação na comunidade médica. Atualmente, em todo o mundo, há cerca de 78 milhões de pessoas com a doença e pelo menos 3 casos da bactéria são resistentes a antibióticos. A primeira superbactéria da gonorreia foi descoberta em 2007 e é encontrada principalmente em infecções da faringe. Segundo a Comissão Nacional de Doenças Infecto-Contagiosas, Febrasgo, elas são mais potentes, pois resistem mais aos antibióticos. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 500 mil pessoas sejam infectadas anualmente por gonorreia. Por causa da dificuldade do diagnóstico preciso, médicos alertam para a possibilidade de tratamentos demorados terem semelhança com os casos da superbactéria. Apesar disso, não há casos confirmados no Brasil. Esse antibiótico deve ser prescrito por médico, para saber a dose correta, para ter acompanhamento, para saber se o paciente tratou realmente. Dados do Ministério da Saúde apontam que as relações sexuais desprotegidas estão causando um aumento significativo no número de pessoas contaminadas por infecções sexualmente transmissíveis. Os dados mostram ainda que os jovens de 20 a 39 anos são os mais suscetíveis a contraírem essas infecções. A gonorreia pode ser transmitida em qualquer contato sexual e até mesmo por contaminação ocular, podendo causar complicações como infertilidade, partos prematuros e infecções nos órgãos internos. A prevenção continua sendo a melhor forma de combater a doença. Todas as unidades básicas de saúde estão trabalhando e se fortalecendo nessa perspectiva da prevenção combinada. É a pessoa adequar, a sua cultura comportamental e sexual às possibilidades de estratégia de prevenção. Este ano tem eleição para deputado estadual nos estados e para deputado distrital no Distrito Federal. Entenda como será o trabalho dos políticos que ganharem o pleito. Os deputados estaduais são os representantes do povo nas assembleias legislativas. As funções deles são parecidas com a dos deputados federais. Fiscalizam e legislam os atos de poder, só que trabalham na esfera estadual. No Distrito Federal, há a figura do deputado distrital, que trabalha na Câmara Legislativa. Só que eles acumulam as funções dos municípios e dos estados. Quem ocupa um assento numa assembleia elabora e altera projetos de lei. Pode ainda fiscalizar a aplicação de recursos e pressionar o governador para beneficiar sua cidade ou região. Os deputados estaduais também participam da elaboração do orçamento das unidades de federação. O número de deputados estaduais varia, de acordo com a quantidade de deputados federais por estado na Câmara. Isso quer dizer que, quanto maior é a população de um estado, mais deputados estaduais ele terá. O mandato é de 4 anos. Olá, depois de um breve recesso, eu estou de volta ao Repórter Visual com notícias de esportes paralímpicos. No fim de semana em que foi comemorado o Dia do Atleta Paralímpico, São Paulo recebeu o Brasileiro de Parabadminton, nova modalidade que vai estrear na Paralimpíada de 2020. No Parabadminton não basta só técnica, tem que ter disposição. A gente trabalha muita resistência porque são 3 dias puxados e que nem você falou, uma final 8h30, outra 10h30, outro meio-dia. Ele fez 3 finais em apenas 4 horas, ganhou 2 títulos, no individual e na dupla masculina. Os 8 anos de entrosamento com o Breno e Johan fizeram diferença. Logo que eu comecei, ele começou logo em seguida, daí nós sempre fomos treinando no mesmo treino, mesmo campeonato. Já na dupla mista, Leonardo e Cíntia Oliveira até saíram na frente, mas Ricardo Cavalli e a Benaécia da Silva conseguiram a virada. Eu não acreditava nessa vitória, porque eu tô há muito tempo sem treinar, também. Já tô há 5 meses sem treinar. Mas eu provei o contrário,
Garra e vibração não faltaram a Edu Oliveira, bicampeão masculino da classe SU5. O badminton exige muita explosão física, mas você tem que estar relaxado ao mesmo tempo. Então o grito ajuda. Já Júlio Godoy teve o gostinho de vencer pela primeira vez no individual, na classe WH2. Subi na última competição, fiquei em terceiro, a outra fiquei em segundo e agora consegui o objetivo que era ser campeão. Ele ainda foi campeão na dupla masculina com Marcelo Alves Conceição. Marcelo, aliás, foi o grande nome do último dia, com 3 títulos. Ganhou também no individual da classe H1. Venho fazendo várias finais com o Rodolfo Cano, já tem bastante tempo e foi um jogo bom. Já o terceiro ouro veio na dupla mista, ao lado de Daniele Souza. O próximo desafio do Parabadminton é o Campeonato Pan-Americano, que será disputado em Lima. E para muitos desses atletas, essa deverá ser mesmo a última oportunidade de somar pontos para representar o Brasil no Parapan de 2019. Foi em Lima que Vitor Tavares conquistou seu primeiro título internacional há 2 anos. Hoje, ele é top 10 mundial na classe SS6. Vai ser marcante, né? Porque querendo ou não, você vai chegar lá e vai falar que foi onde tudo começou, vamos dizer assim. Além do título de simples, Vitor também foi campeão brasileiro nas duplas, ao lado de Diego Gonçalves. E eles querem repetir o sucesso no PAN. O importante é continuar firme e forte, treinando bastante para que quando for no Parapan a gente chegue forte, determinado para que traga o ouro para o Brasil. E a partir de amanhã, sexta-feira, 522 atletas participam do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Dentre os inscritos estão alguns medalhistas paralímpicos, como o paraibano Petrúcio Ferreira, o alagoano Johanso do Nascimento e o paraense Alan Fonteles. Ao todo, 23 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, estarão representados na competição. E por essa semana é só. Na próxima eu volto com mais notícias de esportes paralímpico para vocês aqui no Repórter Visual. Tchau! Olá! A mostra Buster Keaton, O Mundo é um Circo, exibe 22 longas e 48 curtas e média-metragem de um dos maiores nomes da comédia visual. A mostra traz também sessões musicais acompanhando a exibição de filmes, livro-catálogo, curso de cinema sobre a obra do ator e diretor Buster Keaton, masterclass e debate. Na próxima quarta-feira, dia 3 de outubro, às 2h30 da tarde, tem sessão com audiodescrição do filme Sherlock Jr. Em outubro e novembro, a mostra ainda passará pelos CCBBs de Brasília e São Paulo. Os ingressos custam R$10. A programação completa está na página culturabancodobrasil.com.br. Em um resgate do realismo clássico, a Semana de Arte Realista na Galeria Cenárium, no centro do Rio, apresenta a mostra Para Além do Real, que reúne obras de 14 artistas com diferentes estilos e perspectivas. A exposição destaca a importância da arte no mundo contemporâneo e a diversidade de realidades e experiências com artistas de diferentes lugares. É até sábado agora, dia 29. A visitação é gratuita das 11 da manhã às 7 da noite. O Grupo Corpo chega ao Rio para 5 apresentações das obras 21 e Gira no Teatro Municipal. 2 coreografias criadas com 25 anos de distância uma da outra. 21, espetáculo de 92 que marcou a revolução da linguagem do grupo de dança, e Gira, a mais recente criação de Rodrigo e Paulo Pederneiras, inspirada nos movimentos da Umbanda. As apresentações são hoje, amanhã, sábado e segunda às 8 da noite e domingo às 5 da tarde. Ingressos a partir de R$30 com meia entrada até R$120. Boa programação e até a próxima semana. Tchau! De acordo com o IBGE, cerca de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. E menos de 1% deste total está no mercado de trabalho. E o problema não é falta de vagas, e sim o despreparo das empresas aliada à baixa qualificação profissional. Os ambulantes disputam espaço nas calçadas do centro de Belo Horizonte. A maioria são pessoas com deficiência, mas eles não gostariam de estar aqui. Douglas só trabalhou formalmente como aprendiz.
Depois de várias tentativas de conseguir outro emprego, acabou desistindo. Fiz entrevista no BH, como eu te falei, só que eles falaram que queriam me chamar em janeiro, fevereiro, só que nada. Depois disso, não tentei mais não. Aí eu vim trabalhar na rua mesmo, para seguir meu dinheiro. Quem vê pessoas com deficiência na informalidade pode pensar que faltam vagas de carteira assinada, mas os números mostram o contrário. Em Minas Gerais, sobram 27 mil vagas nas empresas que se enquadram na lei de cotas. Desde 1991, uma lei determina que empresas com mais de 100 funcionários têm que reservar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. De acordo com a auditora fiscal do Ministério do Trabalho, apenas 54% das vagas disponíveis em Minas estão ocupadas. Uma das alegações é a não existência de pessoas com deficiência em número suficiente. Essa alegação ela cai por terra quando a gente estuda os dados do IBGE e diz que pessoas com deficiências severas no estado seriam 930 mil. Então, a gente teria quase 16 pessoas para cada vaga no estado. A questão da qualificação profissional. Aí a gente tem a aprendizagem profissional, que é uma obrigação já das empresas de qualificar. As empresas poderiam se aproveitar da aprendizagem profissional e qualificar as pessoas com deficiência para que elas ingressem nos postos de trabalho. As escolas profissionais discutem o tema e ajudam na preparação para o trabalho. Mas, de acordo com a especialista em capacitação, a inclusão é um esforço mútuo. As empresas também têm responsabilidade. A política pública, ela é uma responsabilidade do Estado e de todos nós também. Então, a empresa ela deve verificar o que ela pode realizar dentro da sua infraestrutura, capacitando o seu corpo de colaboradores para que possa receber a pessoa com deficiência. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.